A percepção de decadência na sociedade é um fenômeno que atravessa diferentes épocas e contextos, suscitando debates entre intelectuais, acadêmicos e cidadãos comuns. A crescente insatisfação com as instituições, a crise de valores, o aumento das desigualdades sociais e as novas dinâmicas geradas pela tecnologia são alguns dos fatores que têm alimentado essa sensação de desmoronamento. No entanto, por que a impressão de que estamos vivendo em tempos decadentes prevalece em nosso cotidiano? Este vídeo busca entender as raízes dessa percepção e discutir os aspectos que contribuíram para a ideia de que a sociedade contemporânea enfrenta uma decadência significativa. Um dos principais contributos para a ideia de decadência social é a crise de valores e moralidade. Nos últimos anos, observamos um desvanecimento de princípios éticos que antes eram amplamente aceitos. Esse movimento é visível nas esferas política, econômica e social. A corrupção endêmica em governantes e instituições públicas, por exemplo, gera um sentimento de traição e impotência entre os cidadãos. O vazamento constante de escândalos envolvendo líderes políticos e empresariais contribui para a percepção de que a moralidade se degradou. Além disso, a desconfiança nas instituições, somada à falta de representatividade, alimenta um ciclo vicioso de apatia e cinismo. Os jovens, principalmente, parecem desapontados com as instituições tradicionais, acreditando que estas estão distantes das suas necessidades e anseios. Esse desencanto gera uma falta de engajamento cívico, o que, por sua vez, acentua a sensação de que a sociedade está em decadência. Quando os indivíduos não se sentem representados ou reconhecidos, a coesão social e a solidariedade tendem a se fragilizar. Por outro lado, a banalização da violência e a normalização da intolerância e do preconceito em várias manifestações, como racismo, misoginia e homofobia, também estão diretamente ligadas à percepção de decadência. As redes sociais, embora tenham democratizado a informação, contribuíram para a propagação de discursos de ódio e desinformação, gerando divisões cada vez mais acentuadas dentro da sociedade. Esse cenário resulta em uma espécie de guerra cultural, na qual diferentes grupos se atacam mutuamente em vez de buscar um diálogo construtivo. Outro pilar importante que impulsiona a ideia de decadência social é a crescente desigualdade econômica e social. A concentração de riqueza nas mãos de poucos, enquanto uma parcela significativa da população vive em condições de pobreza e vulnerabilidade, é um fator que gera insatisfação e revolta. Esse abismo entre as classes sociais resulta em uma fragmentação da sociedade, onde os menos favorecidos sentem-se cada vez mais excluídos do desenvolvimento e do progresso econômico. A desigualdade não é apenas econômica, mas também se reflete no acesso à educação, saúde e oportunidades. A educação, por exemplo, que deveria ser uma ferramenta de mobilidade social, muitas vezes se transforma em um vetor de perpetuação da desigualdade. As instituições de ensino em áreas de baixa renda enfrentam sérios desafios, como falta de recursos, infraestrutura precária e falta de profissionais capacitados. Embora a educação aberta seja um tema amplamente discutido, existem barreiras sociais e econômicas que barram a ascensão de muitos indivíduos. A globalização e a tecnologia, ao mesmo tempo que oferecem oportunidades, exacerbam a desigualdade. A economia digital e a automação estão criando um novo cenário de empregos que favorece aqueles que já possuem acesso a conhecimento e recursos, enquanto uma parte considerável da população continua a ser deixada para trás, sem as habilidades necessárias para prosperar nesse novo mundo. Essa discussão sobre a desigualdade social é central para a compreensão da percepção de que a sociedade está se deteriorando, pois cada vez mais pessoas sentem que não têm um lugar ou voz nos processos sociais e políticos. Em suma, a percepção de decadência em nossa sociedade é alimentada por uma combinação de elementos que se entrelaçam, como a crise de valores morais, a desconfiança nas instituições e a crescente desigualdade social. Embora não se possa afirmar que a sociedade esteja irreversivelmente em decadência, é inegável que existem profundas fissuras que demandam atenção e ação. A construção de uma sociedade mais justa, igualitária e coesa requer um esforço coletivo, onde diálogo, empatia e construção de pontes sejam priorizados. Não se trata apenas de criticar a realidade, mas de buscar caminhos que promovam a transformação social em um sentido positivo. Por fim, é importante ressaltar que épocas de crise também apresentam oportunidades para inovação e renovação. A indignação pode se transformar em mobilização, e a insatisfação pode ser um poderoso motor para a mudança. Portanto, ao invés de sucumbir ao pessimismo, devemos nos engajar em ações que contribuam para a construção de um futuro mais esperançoso e justo, acreditando que a transformação social é possível e necessária.